Olá pessoal, hoje nós falaremos a respeito do seguinte: os senhores feudais perdem poder. Vamos ver algumas informações a esse respeito. Número 1. A partir do século XI, as sociedades europeias passaram a viver mudanças mais intensas. Nós vemos aqui que foi a partir dessa época, desse período, isto é, a partir do século XI, ocorreram diversas mudanças intensas na sociedade europeia. Número 2. Pouco a pouco, o poder dos senhores feudais foi enfraquecendo. Ao mesmo tempo, os reis tornavam-se cada vez mais poderosos. Nós já tratamos em vídeos anteriores a respeito dos senhores feudais. E nós vemos aqui que a partir do século XI, no contexto, na sociedade europeia, esses senhores feudais, o poder deles foi enfraquecendo, enquanto que o poder dos reis iam aumentando, isto é, os reis, nessa mesma época, a partir do século XI, os reis estavam se tornando cada vez mais poderosos. Senhores feudais perdendo o poder e os reis se tornando cada vez mais poderosos. Número 3. Ao mesmo tempo, as inovações tecnológicas desse período, como a invenção da charrua e o uso de adubos, propiciaram um aumento da produção agrícola. Então, nesse período, aumentou a produção agrícola em razão de algumas inovações tecnológicas, em razão de algumas invenções, como, por exemplo, a charrua e o uso de adubos. Número 4. Os alimentos que não eram consumidos dentro dos feudos passaram a ser vendidos nos burgos. Burgos eram chamadas as cidades. Isso contribuiu para o reaquecimento do comércio e uma maior monetarização da economia. Então, aqueles alimentos que não eram consumidos, que não eram comidos dentro ali dos feudos, esses alimentos passaram a ser comercializados, passaram a ser vendidos. Onde? Nos burgos, como eram chamadas as cidades. Então, nesse contexto, nessa época, as cidades eram chamadas de burgos. Como consequência, houve um reaquecimento do comércio e uma maior monetarização da economia. Por último, número 5. Tanto o processo de enfraquecimento do poder do senhor feudal, bem como o reaquecimento da economia, contaram com a participação dos burgueses, ou seja, das pessoas que viviam dentro dos burgos. Como nós vimos nos itens anteriores, nesse período, na sociedade europeia, o poder do senhor feudal foi diminuindo e a economia foi reaquecida. E esse grupo, os burgueses, participaram desse processo. Os burgueses participaram desses dois processos, do reaquecimento da economia e também uma participação
para o enfraquecimento do poder do senhor feudal. Lembrando que burgueses eram as pessoas que viviam dentro dos burgos.